Fé ou farsa? O cristão que vive em dois mundos. Você já se pegou sorrindo para todos na igreja, mas chorando no quarto sozinho porque sabe que está vivendo algo completamente diferente do que prega? Já sentiu que sua fé virou um teatro? Que a máscara que usa no domingo já não sai nem durante a semana? Se sim, você precisa escutar isso. Porque a Bíblia fala, e fala sério, sobre o perigo de viver uma vida dupla. E talvez, sem perceber, você já esteja nela. A Bíblia não suaviza quando fala da hipocrisia espiritual. Em Mateus 23:27, Jesus compara os fariseus a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos e podridão. É forte, eu sei. Mas é exatamente isso que acontece quando vivemos uma fé de aparências. A hipocrisia é como uma maquiagem pesada, esconde as falhas por um tempo, mas nunca cura definitivamente. Muitas vezes, mostramos para os outros uma versão polida, editada, cristã perfeita, enquanto dentro de nós, batalhas não resolvidas continuam sangrando. Deus não quer performances. Ele quer rendição. A vida dupla nunca começa de repente. Ninguém acorda um dia e decide viver no engano. Não. Ela começa devagar, com um pequeno desvio aqui, uma mentira desnecessária ali, uma escolha escondida, uma oração que deixou de fazer, uma desculpa que virou rotina. É assim, você ainda canta, ainda levanta as mãos no culto, mas por dentro já não sente mais nada. Já não se incomoda com o que antes te fazia chorar. A consciência vai se anestesiando, e o que antes era um erro, agora parece normal. E quando você vê, já está vivendo dois personagens. Um para os outros, e outro para Deus. Ou melhor, se escondendo até de Deus, como se isso fosse possível. Enquanto o mundo se impressiona com o palco, Deus olha para o bastidor. Ele vê o que ninguém mais vê. Em 1 Samuel 16:7, ele diz claramente, o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Foi por isso que Jesus confrontou os fariseus tão duramente. Eles faziam tudo certo por fora, oravam, jejuavam, ensinavam, mas o coração estava longe. Mateus 23:27 mostra o desabafo divino contra a hipocrisia. Por fora, pareciam justos, mas por dentro, estavam cheios de hipocrisia e maldade. Não adianta se esconder atrás de uma imagem cristã perfeita. Deus não se impressiona com pose. Ele se importa com verdade. Com arrependimento sincero. Com corações que, mesmo feridos, se rendem. E é esse tipo de entrega que ele busca em nós. Viver uma vida dupla é como construir uma prisão com as próprias mãos, e depois jogar a chave fora. À primeira vista, parece uma solução conveniente. Você continua mantendo a imagem de crente exemplar, enquanto satisfaz desejos secretos. Mas, com o tempo, essa divisão interior cobra um preço alto. Você se afasta da transformação verdadeira. O coração endurece, a fé esfria, e a presença de Deus parece cada vez mais distante. Essa duplicidade não apenas nos paralisa espiritualmente, ela nos engana. Achamos que ainda estamos bem, porque estamos ativos na igreja, ou porque ninguém descobriu ainda. Mas, por dentro, estamos vazios. Sem raízes. Sem frutos. Jesus não morreu para que vivêssemos divididos. Ele quer uma fé inteira, mesmo que imperfeita. Uma vida sem máscaras. Porque enquanto fingimos, não somos transformados. E sem transformação, não há liberdade. Em 1 Samuel 16:7, ele diz claramente, mas essa liberdade só existe onde há verdade. Por que tanta gente vive uma vida dupla? Porque, no fundo, tem medo de desagradar. Quer ser aceito por todos. Quer manter a reputação, a admiração, os aplausos. Mas isso tem um custo, viver tentando agradar os homens, e não a Deus. Gálatas 1:10 é direto. Por acaso procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus? Se ainda estivesse tentando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Forte, né? A verdade é que não dá para servir a dois senhores. Quando a nossa identidade depende da aprovação das pessoas, acabamos vivendo uma fé superficial, moldada pelo olhar dos outros, e não pela palavra. Essa necessidade de ser bem visto escraviza. Faz com que escondamos nossas lutas, disfarcemos nossas quedas e vivamos uma religiosidade mecânica, sem paixão. Mas Deus não nos chamou para sermos populares. Ele nos chamou para sermos fiéis. Muita gente pensa que Deus está à procura de pessoas perfeitas.
Mas ele nunca exigiu perfeição, ele busca corações verdadeiros. Veja o exemplo de Davi. Ele cometeu erros graves, pecados públicos, decisões desastrosas. Mas há algo em Davi que Deus amava profundamente: sua sinceridade. Ele não tentava parecer alguém que não era. Quando caiu, ele se quebrou diante de Deus, chorou, confessou, rasgou a alma. No Salmo 51:17, ele diz claramente: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Isso é integridade. Não é sobre ser impecável. É sobre ser coerente. Viver uma vida onde o que você crê se reflete no que você faz. Onde há transparência diante de Deus e das pessoas. Enquanto a aparência pode impressionar, só a integridade atrai a bênção de Deus. Porque ele não se deixa enganar por performances. Ele honra quem anda em verdade, mesmo tropeçando. A vida dupla pode até te dar status, mas só a integridade te conecta com o coração de Deus. Sabe aquele cansaço que não passa, aquela sensação de estar sempre fingindo, sempre tenso, sempre preso? Viver uma vida dupla é exaustivo. É como atuar em uma peça que nunca termina. Você está sempre interpretando, sempre preocupado com o que vão pensar, sempre com medo de ser descoberto. Aos poucos, isso mina a alma. A ansiedade cresce, a alegria desaparece, e até Deus parece distante. A verdade é que a máscara pesa. E quanto mais tempo ela fica no rosto, mais difícil é tirá-la. Jesus sabia disso. E é por isso que ele fez um convite cheio de graça em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não disse venham perfeitos. Ele disse venham cansados. Cansados de fingir. Cansados de esconder. Cansados de lutar sozinhos. Porque só há descanso quando existe verdade. Só há liberdade quando a luz entra nos lugares escuros da alma. Você já parou para pensar que a sua fé verdadeira não está no que você mostra, mas no que você vive quando ninguém está vendo? É fácil parecer fiel quando se está na igreja, entre amigos cristãos, ou em ambientes onde todos esperam uma atitude espiritual. Mas o teste real da fé acontece no secreto. Quando as cortinas se fecham, os olhos se ausentam, e resta apenas você e Deus. Em Mateus 6,6, Jesus ensina: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Essa é uma chave poderosa. Deus não recompensa aparência. Ele recompensa a verdade. O que você faz no escuro revela quem você é de verdade na luz. A vida dupla tenta manter uma imagem, mas no fundo, vive com medo de que o secreto seja revelado. Já o coração íntegro se sente em paz, porque não precisa esconder nada. Quer saber onde está sua fé real? Olhe para os seus segredos. Olhe para seus pensamentos, suas decisões longe dos olhos humanos. É lá que Deus está observando não para condenar, mas para transformar. A vida cristã não permite neutralidade. Ou você está na luz, ou nas trevas. Não há meio termo. Não existe uma zona cinzenta onde dá para equilibrar os dois lados. Jesus foi claro e direto em Apocalipse 3:15-16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Palavras fortes. Mas é porque Jesus sabe o perigo da tibieza espiritual, aquela tentativa de parecer comprometido com Deus, enquanto se vive de forma contrária. A vida dupla vive nesse lugar de mornidão. Uma hora na luz, outra hora nas trevas. Um pé no altar, outro no mundo. Mas essa divisão não se sustenta. Mais cedo ou mais tarde, algo precisa morrer, ou a máscara cai, ou a fé se apaga. O chamado de Deus é claro: escolha, decida, assuma sua identidade. Porque o cristianismo não é um papel a ser interpretado, é uma vida a ser vivida com verdade e plenitude. Viver uma vida dupla tem um preço, e esse preço é alto demais. Pode parecer que está tudo sob controle, que dá para manter a fachada, mas, aos poucos, algo começa a morrer por dentro. O propósito, a paixão e conexão com Deus. A vida dupla apaga o brilho do chamado que Deus colocou em você. Ela sufoca os dons, esfria o coração, e impede o fluir da graça. Você até continua se movimentando por fora, mas por dentro,
está se perdendo. Sabe por quê? Porque Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas disponíveis. Pessoas que, mesmo com falhas, têm coragem de viver com sinceridade. Pessoas que não se escondem atrás de máscaras, mas que se abrem para ser transformadas. É impossível cumprir um propósito eterno com um coração dividido. Deus quer te usar, mas Ele só pode usar aquilo que você entrega por completo. Se você sente que tem vivido de forma dividida, hoje é o dia de decidir. Não para se condenar, mas para voltar ao caminho. Porque o preço da duplicidade é a perda do que mais importa, mas o fruto da integridade é a restauração daquilo que parecia perdido. A vida é curta demais para ser vivida pela metade. A fé é valiosa demais para ser tratada como um disfarce. E o propósito de Deus é grande demais para ser desperdiçado em aparências. Você pode recomeçar hoje. Largar a vida dupla. Retomar sua verdade. Voltar a viver com liberdade, propósito e paz. Porque no fim, não é sobre o que os outros veem. É sobre o que Deus vê. E o que Ele vê em você, ainda pode ser restaurado. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. E lembre-se, viver com verdade é viver com propósito.